Oi, pessoal. Hoje é dia de falar de cirurgia bariátrica. Quando a gente vê a doutora Raquel Moleiro aqui conosco, é porque é dia de falarmos sobre esse tema e hoje é sobre os tipos de cirurgia bariátrica. Tudo bom, doutora? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, doutora. Inclusive, eu já pergunto para a senhora sobre a situação da cirurgia. Existem tipos de cirurgia para cada procedimento específico? Como é que funciona? Isso, como que é? A bariátrica, ela é um tipo, é a cirurgia, né? Mas existem alguns métodos dentro desse tipo de cirurgia, que seria o sleeve, ou manga gástrica, é o mesmo nome para a mesma cirurgia. Existe o bypass, ou bypass gástrico, que é outro modelo de cirurgia. Existe a banda gástrica ajustável, ou o anel que coloca no estômago, que também é outro tipo de cirurgia. E por último, também existe o duodenal switch. Esses últimos dois que eu falei, tanto o anel, né, que coloca, quanto esse último tipo, eles estão em menos uso atualmente. O que a gente mais usa é o sleeve e o bypass. Como que funciona essas duas cirurgias? Eu acho que vai ter alguma pergunta, sim. Sim, tem pergunta participação. Vamos lá. Certo. Bom, tem a perguntinha da Suzane, inclusive, doutora, do Aparecida. Ela pergunta qual a diferença entre os tipos de bariátrica, né? Que a senhora explicou agora há pouco em detalhes para a gente. Ou seja, a cirurgia depende de cada caso, né? A gente sempre reforça isso, né, doutora? Porque isso é importante explicar que cada caso é um caso e aí tudo é analisado pela senhora, né? Isso, com certeza. Dentre os dois tipos que a gente mais utiliza no Brasil, que é o bypass e o sleeve, como que eles dois funcionam, né? O bypass, a gente vai fazer um estômagozinho, vai separar uma parte do estômago da parte maior, né, do reservatório maior, e vai fazer um desvio no intestino que vai comunicar esse novo estômagozinho que fica bem pequenininho, cerca de 30 a 50 ml, já vai comunicar direto no intestino. Então essa comida ela entra, né, passa pelo esôfago, dá um oi ali para o estômagozinho que é bem pequenininho e já cai direto no intestino. Ele também tem um componente metabólico, que ele ajuda muito as pessoas que têm diabetes, desde o momento que faz a cirurgia para o resto da vida. Esse é o tipo bypass. O outro tipo é o tipo sleeve. Como que ele funciona? A gente vai fazer como se fosse uma manga mesmo, divide como se fosse o estômago na metade e tira grande parte desse estômago, só que nesse caso não fica só separado, ele é realmente retirado do organismo, ele sai, a metade, como se fosse metade do estômago, vai sair ali e vai ficar um reservatório compridinho, fininho, de mais ou menos 80 a 100 ml de capacidade, entendeu? Então, no primeiro tipo, não faz retirada do estômago, ele fica lá, só fica separado e fica menorzinho. E no sleeve ele tem um componente que retira parte do estômago mesmo. Doutora, quando se fala em cirurgia, muitas pessoas têm medo, preocupação do procedimento, mas percebe-se que com a medicina e a tecnologia, aliadas uma à outra, percebe-se que a cada dia está se tornando menos invasiva a cirurgia, o procedimento? Com certeza. Antigamente, quem queria fazer essa cirurgia era submetida a uma cirurgia que tinha que fazer um corte grande abdominal e isso tudo ia ser manipulado com as mãos mesmo do cirurgião. Hoje em dia, a gente tem a cirurgia por vídeo, né? Então, são feitos pequenos furinhos no abdômen do paciente, por onde a gente vai passar as pinças que a gente vai trabalhar lá dentro e poder fazer a cirurgia toda. Ou seja, eu mesmo como cirurgiã não coloco minha mão em nada lá dentro, é a pinça que está lá bem pequenininha que vai fazer essa cirurgia e eu controlando a pinça, é claro. E aí a gente tem uma cirurgia que vai ter cortes menores que vão fazer a pessoa se recuperar bem mais rápido, vai ser menos dolorosa, porque se eu não tenho um corte tão grande, eu já passo menos dor, mas também não quer dizer que a cirurgia como era feita antigamente, ela é invalidada, ela pode ser usada, ela ainda está em vigência no SUS, não quer dizer que ela é menos segura também, mas ela vai ter mais tempo para a pessoa se recuperar do que em comparação com a cirurgia de vídeo, que é menos invasiva. Isso que é
Perguntar, a recuperação, como a senhora bem frisou aqui, ela é menos dolorida e tão difícil quanto como a senhora comentou ainda, o outro procedimento ainda é válido, mas com as novas modalidades se torna, portanto, menos invasiva quando se fala de recuperação, doutora? Sim, de recuperação é bastante menos invasivo. Geralmente, né, o passo a passo da pessoa que faz a cirurgia ela vai para a cirurgia geralmente de manhã, à tarde vai para a sala de recuperação, passa uma noite internado no hospital e no outro dia, no geral, ele já pode ganhar alta, que era assim, pelo menos o que eu estou acostumada a trabalhar. Às vezes tem cirurgião que deixa 2 dias internados, eu geralmente deixo uma noite, no outro dia o paciente está bem, ele pode ir para casa, sem dor, caminhando, tomando líquidos. É claro que eu vou avaliar tudo isso, né, para o paciente ir bem para casa. E doutora, no caso, em todos os casos, muda-se a forma, portanto, que o organismo vai absorver esses nutrientes, doutora? Sim, em todos os casos, tanto no sleeve quanto no bypass, como existe ali uma exclusão do fundo gástrico, que é do reservatório maior do estômago, ali também era produzido alguns tipos de suco gástrico, um componente que ajuda a absorver alguns alimentos, algumas vitaminas, minerais. Então, sim, nos 2 procedimentos a pessoa, no geral, vai precisar tomar uma medicação que é um polivitamínico, né? E aí, desde o momento que é liberado pelo cirurgião e fica para o resto da vida. Mas para o resto da vida, doutora, parece ser muito chato, mas vamos relembrar, a pessoa está fazendo uma cirurgia para ter mais saúde, para se libertar de risco de diabetes, de infarto, de AVC, o paciente às vezes comenta comigo que até uma simples coisa como cruzar as pernas é difícil, às vezes pegar alguma coisa no chão, amarrar o sapato é difícil. Então, ele vai ganhar tantas coisas, mobilidade, mais resistência, mais fôlego, que comparar essas coisas com tomar uma medicação parece ser tão pequeno, né? Verdade, doutora. Tem uma série de vantagens, né, quando se fala em cirurgia bariátrica para o paciente. Doutora, tem a participação agora, inclusive, do Queiroz, do Santa Luzia. Ele pergunta, como saber qual é o tipo certo para mim de cirurgia bariátrica? Oi, Queiroz, vamos lá. Para saber o tipo certo para você, é importante fazer realmente a avaliação com o cirurgião bariátrico. Mas, tentando te ajudar, vamos lembrar algumas coisinhas. A cirurgia, o bypass, o método bypass, ele vai beneficiar muito a pessoa que tem diabetes. O sleeve ajuda também, mas o bypass ajuda mais. Então, se fosse um paciente diabético, eu indicaria o bypass. Outra coisa, se o paciente tem refluxo, eu já não faria um sleeve. Por quê? Porque o sleeve, ele pode trazer um componente aí de refluxo para a pessoa. Se a pessoa já tem refluxo, ele vai piorar. Então, eu não quero fazer nada para piorar a vida do meu paciente, só quero melhorar. Então, eu faria o bypass, que também já tem o componente de ser uma cirurgia anti-refluxo. Aí, então, sempre vai ser uma coisa que eu vou ter que avaliar o paciente com as expectativas e com o método mais adequado. Pronto, tem a última perguntinha aqui, doutora, que é o Carlos do Cinturão Verde. O tipo de bariátrica interfere no ritmo da perda de peso? Obrigada, Carlos, pela participação. E aí, doutora? Oi, Carlos, vamos lá. Então, sim, o tipo de bariátrica tem uma interferência, sim. No geral, o método sleeve, ele faz com que a pessoa tenha perca de 50% a 67% mais ou menos do excesso de peso. Como assim? Ver o peso que seria o adequado para aquela pessoa, ver quanto que ela tem de excesso de peso e ela vai perder mais ou menos de 50% a 67% no sleeve. No bypass, a gente tem uma taxa um pouquinho maior, isso é no primeiro ano, tá? No bypass, a gente tem uma taxa um pouquinho maior, que é a perca de 70% a 80% do excesso do peso corporal nesse primeiro ano também. Então, sim, existe uma diferença. Doutora, antes de encerrar o nosso bate-papo, eu sei que dia 1º de abril tem uma novidade aí que a senhora está trazendo, né? Eu queria que você falasse pra gente, né? Afinal de contas, os telespectadores querem saber mais sobre o seu trabalho. Vamos lá, dia 1º de abril é dia da mentira. E por mais que pareça mentira, eu vou abrir isso para vocês. Eu vou trazer para vocês uma avaliação gratuita durante a primeira semana toda de abril, para a gente comemorar esse dia da mentira e para as pessoas que têm interesse nesse tipo de tratamento saber
Afinal, eu tenho indicação ou não tenho indicação para fazer essa cirurgia, doutora? Certo. E doutora, para finalizar também, quem quiser te encontrar, tem endereço, telefone para contato, um sinalzinho de fumaça para quem quiser falar com a senhora, como é que faz? Vamos lá. Então, eu estou atendendo no Med Center, é um edifício de esquina que fica no São Francisco. Além disso, eu consigo também atender por ligação normal, telefone, ou por mensagem no WhatsApp, pelo telefone 95 9123 3624. E lembrar também que eu estou com um grupo de WhatsApp, que eu estou mandando sempre conteúdos exclusivos, tirando algumas dúvidas, tirando algumas ansiedades. Tem bastante gente que já está entrando nesse grupo e a gente vai deixar também o QR Code para vocês participarem. E dizer que eu estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, vou estar sempre acolhendo todo mundo porque obesidade é uma doença que merece respeito, compreensão e eu estou aqui para ajudar todo mundo. Tá ótimo, obrigada, doutora, pela participação. Lembrando que o QR Code também está passando aqui na sua tela para você entrar em contato e tirar outras dúvidas, tá certo?